Será que o Banco Bradesco é a maior oportunidade de 2025? Bom, porque o fato é que esse banco voltou a chamar a atenção do mercado, principalmente depois da alta que a gente viu de 42% nesse ano de 2025. E todos os períodos recentes que a gente coloca no gráfico aqui estão positivos de 6 meses para cá. E aí é óbvio que com a alta como essa aqui, a gente vê uma onda de otimismo voltando para a empresa. Boa parte das casas de análise elevando recomendação de compra para o Bradesco. O que parece algo totalmente diferente do que a gente viveu há um tempo atrás, onde as ações caíam, na verdade, 60% em cerca de 3 anos ali. E aí é diante desse contraste de cenários que, naturalmente, o investidor fica em dúvida. Será que o Bradesco é a oportunidade de 2025 mesmo? Ou será que o banco já subiu demais, agora é hora de pensar em vender? E mais, o que é que está por trás dessa alta forte do banco? O que é que a gente está fazendo aqui no Clube do Valor nesse momento? É isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Boa, vamos lá. E para a gente entender o que está acontecendo aqui, vamos dissecar um pouquinho o que é que está por trás dessa alta mais forte que a gente está vendo no Bradesco. Bom, tudo parece ter começado lá em 2024 ainda, no último trimestre, o resultado do quarto tri. O que a gente viu foi uma alta de quase 90% no lucro líquido ali, já demonstrando uma recuperação forte em comparação com 2023. Aí quando a gente olha para o ano fechado, 24 contra 23, a gente vê uma alta também de 20% nesse lucro. Parece que os resultados passaram a ficar mais bonitos aos olhos de quem gosta do Bradesco. Aí no início desse ano de 2025, a coisa continuou. No primeiro tri, a gente já vê uma alta de mais de 15% também, já trazendo especulações de que os dias ruins acabaram para o Bradesco. Um dos destaques positivos sobre essas notícias é que o ROI médio do Bradesco ficou acima de 14%, já acima do que o mercado esperava, o que já demonstra também uma recuperação desse número do Bradesco aqui, que tinha atingido sua mínima em 2023. E é claro que esse ROI aqui do Bradesco, ele não é tão impactante quanto outros grandes bancos, como o Banco do Brasil, o Itaú, que batem ali 20% de ROI, mas o principal aqui é ver uma curva de recuperação para o Bradesco. E para deixar todo mundo na mesma página aqui, o ROI significa Return on Equity. Basicamente é a rentabilidade, o lucro líquido que uma empresa tem quando comparado com o patrimônio líquido daquela empresa. É como se você fosse abrir uma padaria hoje. E aí imagina que para montar a padaria, você vai precisar de infraestrutura, vai precisar de capital inicial para realmente deixar aquele espaço todo pronto. E para isso, você vai precisar injetar o que se chama de patrimônio líquido, aquele patrimônio que é dos sócios da empresa. Vamos imaginar então que você colocou 100 mil reais para montar aquela padaria ali. E aí o tempo passou, a padaria ficou pronta, agora ela já está operando, vendendo pão, doce, bolo ali. E no final do período ela está deixando um lucro líquido no seu bolso, no bolso dos sócios, de 10 mil reais. Ou seja, se a gente comparar o lucro com o patrimônio líquido, a gente vai estar falando de um ROI, de um retorno sobre o patrimônio de 10% nesse caso. É essa métrica que a gente está vendo se recuperar no Bradesco, que lá no fundo do poço em 2023 estava com a rentabilidade para os sócios de menos de 10%. O fato é que essas recuperações fazem o otimismo dos preços aparecerem, 42% de alta nesse ano. Só que para a gente entender ainda mais por que esse movimento está acontecendo, a gente precisa olhar para os resultados recentes da companhia, que o que a gente tem de mais atualizado é o primeiro tri aqui de 2025. São dois grandes fatores que demonstraram essa melhora. O primeiro e principal ponto é que a receita total aqui do banco cresceu em praticamente 15% quando a gente compara com o início do ano passado. E aqui a gente vê uma curva bem clara de ascensão na receita do Bradesco ao longo de 24 até esse ano aqui. E boa parte disso foi puxado pelo que se chama de margem com clientes, aquela receita de crédito que o banco tem com seus clientes cadastrados ali, que foi de 15% na comparação ano contra ano. E a principal razão para isso estar acontecendo é que o banco apresentou melhoras no seu principal número, que vinha sendo sinônimo de dificuldade nos últimos anos, que é a inadimplência. O que a gente vê é que a carteira de crédito em atraso de mais de 90 dias, considerados créditos de risco ali, saiu de um total de 5% no ano passado para cerca de 4% esse ano. Então uma queda de 20% ali na inadimplência total. E é justamente por isso que os ativos problemáticos, que se chama de estágio 3 aqui para o Bradesco, também reduziram. Eram na casa de 34 bilhões de crédito com problema, para nesse momento estar em cerca de 26. E isso aqui por si só já aumenta a margem, a receita financeira do banco. Porque para quem vem acompanhando os nossos vídeos já entendeu, os créditos problemáticos do estágio 3, eles não consideram receita contábil para o banco a partir de 2025. Então, no momento em que o Bradesco melhora esses ativos de estágio 3 aqui, isso tem um impacto direto na receita
financeira da empresa. E além disso, um outro número que melhorou foi a quantidade de créditos com garantia, ou seja, aquele empréstimo que é feito e que na contrapartida existe alguma garantia mais forte para dar segurança a quem está emprestando, no caso, o Banco Bradesco. Era 54% de todos os empréstimos que tinham garantia, agora a gente pulou para 57%. Então, em resumo, nesse primeiro tópico é que a qualidade dos ativos do banco melhorou. Agora, existe um segundo fator que fez com que o resultado melhorasse pra caramba, que foi o controle das despesas que o banco conseguiu efetuar agora no início desse ano. De março de 2024 até aqui, o banco encerrou várias operações físicas ali que estavam operantes e que consumiam uma parte da margem financeira. E é por isso que quando a gente compara os custos com o final do ano passado, a gente vê uma queda de mais de 8%, já trazendo resultados significativos no lucro líquido, na linha final. E aí, com tudo isso, algumas casas de análise como o BB Investimentos, por exemplo, recomendou compra para o papel com alvo ali em mais de R$16. E o Citibank elevou as recomendações também a partir desse resultado. E o otimismo nas recomendações vem por causa de dois fatores principais. O primeiro deles é o ROI, que a gente já tinha comentado aqui, e deve ser ainda mais impactado por causa das mudanças recentes. E as receitas ajustadas ao risco, que devem continuar melhorando nos próximos trimestres também. E é por isso que o Citi prevê uma chegada mais rápida aos retornos excedentes. Eu também otimistas ali com a empresa. Em compensação, o BTG nesse cenário ainda está mais cauteloso e mantém a recomendação como neutra ali para o Bradesco, muito por entender se esse momento de dificuldade realmente passou, se não é só um resultado positivo pontual. Então aqui o que a gente está vendo é um histórico forte de recuperação, o lucro melhorando e várias ações do banco começando a gerar efeito direto nos resultados também. E aí aqui eu sei que muita gente pode pensar, tá, Felipe, entendi, mas ao mesmo tempo a alta de mais de 40% já aconteceu. Será que esse ativo aqui é a maior oportunidade de 2025? Ou será que ele não faz sentido para quem pensa, pelo menos, para investir em dividendos? E de novo, o fato da alta de 42% aqui, ela chama atenção, porque isso é superior, inclusive, a todos os outros grandes bancos do começo do ano passado para cá. O Itaú subiu forte, mas subiu menos, cerca de 30%. O Santander subiu 24% e o Banco do Brasil está passando por muito mais dificuldades, está meio que no 0 a 0 do começo do ano para cá. Sim, se a gente ampliar um pouquinho esse horizonte de observação para o Bradesco, puxar para os últimos 5 anos, a gente vai ver que o cenário não é assim tão positivo para o banco, a queda é de 20% nesse período, e se a gente pega do pico até o fundo aqui, a gente vê quedas de 60% para o Bradesco, mostrando que esse período de dificuldade nos coloca numa cotação atual, com esses R$16, muito similar ao que a gente teve em 2015. Então, nos últimos 10 anos aqui, lógico que esse gráfico não considera dividendos, mas em termos de cotação, a empresa não foi para canto nenhum. Se a gente olha também para a inadimplência num período um pouco mais alongado, apesar dela ter melhorado nesse período recente, o que a gente ainda vê é um patamar que ainda não é tão confortável para o banco, visto que em outros momentos isso foi ainda melhor. E apesar dos sinais de melhora, nem todo mundo acredita que essa daqui é a melhor oportunidade da bolsa. Inclusive, grandes investidores mundialmente famosos, como é o caso do Howard Marks, um dos maiores investidores do mundo, chegou a liquidar todas as suas ações do Bradesco no início desse ano, principalmente por acreditar que a recuperação do setor bancário aqui no Brasil seria lenta e não faria sentido. Além do próprio ROI da empresa, que apesar de ter melhorado, ainda fica abaixo de outros pares do mercado, como é o caso do Banco Itaú, que está batendo cerca de 20 ali, e do Banco do Brasil, que já supera os 19. E aqui, mais uma vez, o que a gente vê é as narrativas que variam ao longo do tempo. Enquanto agora o otimismo das pessoas aumentou, porque o resultado deu uma leve melhorada e a cotação se valorizou, a gente vê muita gente voltando a comprar, comprando aos poucos. Tenho o Bradesco e continuarei aportando. Estou aportando em Bradesco, falou ali o Laércio. Só que se a gente volta a 2 anos atrás, quando a cotação só caía e estava muito mais barata do que ela está hoje, o que a gente via era só olhar os gráficos. Nos últimos 10 anos o Bradesco continua com rentabilidade negativa. Ou o Henrique aqui falando, está disposto a falir junto com o Bradesco? Essa é a sua chance. E mais ainda, o Bradesco está piorando depois de 1 ano. Quando a gente vai olhar para a comparação do Banco Bradesco, já considerando dividendos, em comparação com o CDI, nos últimos 15 anos, realmente o que a gente vê é um resultado abaixo da renda fixa mais simples e conservadora que a gente tem no Brasil. E é por isso que muita gente, como o Isaac, acabou vendendo os ativos por causa da lateralização e das quedas e dificuldades que o banco passou. Em momentos mais positivos do mercado, as pessoas têm mais tendência a ser otimistas e começar a comprar. Em compensação, o cara que já está há 1, 2, 3 anos ali vendo a cotação de lado, tem que trazer um resultado positivo para o investidor, tem a tendência de pensar em venda. E o grande problema dessa situação inteira é que o cara que se deixa levar por esse tipo de emoção de otimismo e pessimismo, ele vai estar sempre comprando os ativos quando eles estão caros demais e depois vendendo quando eles estão na baixa. E é por isso que a gente bate tanto na tecla da importância de ter uma estratégia muito clara, que te faça tomar a atitude correta, independente do que está acontecendo no mercado. E é por isso que, para a gente entender se o Bradesco é a oportunidade de 2025, a gente precisa se basear em estratégias racionais, com base em dados, em métricas, que sejam comprovadas ao longo das décadas.
Essa é a diferença do investidor comum para um investidor de sucesso no longo prazo. E foi inclusive essa filosofia de investimentos que nos fez aqui no Clube do Valor alcançar mais de 4 bilhões de reais sobre consultoria e gestão. E se você está na dúvida sobre o momento atual do Bradesco e quer saber como é que isso se encaixa na tua carteira de investimentos como um todo, para que você tenha mais clareza da forma correta de investir, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas treinados aqui do Clube do Valor. Nesse espaço de 1 hora, a gente vai olhar junto contigo a forma como você investe hoje, considerando o teu patrimônio atual, considerando os teus objetivos financeiros, para entender o que é que você pode estar errando na tua carteira e como é que você pode melhorar a tua forma de investir. Tudo baseado em filosofias que já funcionam há décadas. Se você quiser a nossa ajuda diretamente para fazer isso, é 100% gratuito. A única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tua tela, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito tudo isso, como é que a gente olha para o Bradesco? E eu sei que a maioria dos investidores procura uma boa pagadora de dividendos aqui. Afinal de contas, a gente está falando de um banco, um setor perene, empresa já muito consolidada no Brasil. E para a gente conseguir encontrar as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa, o que a gente fez foi criar uma estratégia com esse objetivo, chamada máquina de dividendos, e que nos últimos 20 anos teve uma rentabilidade de praticamente 4 vezes o que teve o índice Ibovespa no mesmo período. Ou seja, demonstrando que essa forma de investir em ações ela faz sentido no longo prazo. E para chegar nessas empresas, o foco é aplicar alguns filtros no mercado, como está aparecendo aí na tela para você, até encontrar as empresas com maior dividend yield nos últimos 3 anos, apresentando uma consistência, uma perenidade no fluxo de pagamento desses proventos. Uma coisa que chama a atenção aqui na estratégia é que o lucro das empresas ele precisa estar positivo no último trimestre, que é do caso do Bradesco, está bem positivo, inclusive cresceu bastante esse lucro no primeiro resultado do ano. E o terceiro tópico aqui é que os lucros precisam estar crescentes nos últimos 3 anos para a empresa. E esse é um dos principais fatores que separam as empresas que realmente vão manter um dividendo consistente nos próximos anos daquelas empresas que até podem pagar um fluxo muito alto, mas que depois caem esse pagamento ao longo do tempo. Afinal de contas, o dividendo da empresa vai sair do lucro. E aí, quando a gente olha para como está o Bradesco agora no seu lucro líquido, o que a gente vê é que 2022, dos últimos 5 anos, foi o lucro mais alto que ele teve e que daqui para frente a gente viu os últimos 3 anos fechados em um patamar decrescente desse lucro, o que naturalmente já retira o Banco Bradesco da amostra da máquina de dividendos. E por mais que o dividend yield venha apresentando uma quantia um pouco mais alta a partir de 2023, o que a gente busca na verdade é uma média mais alta, todas com um dividendo médio nos últimos 3 anos de mais de 7% ao ano. Dito tudo isso, a gente começa a perceber a diferença de quem realmente coloca uma estratégia clara na hora de investir para não cair em nenhuma narrativa. E, inclusive, se você quiser entender como é que essa mesma filosofia pode te ajudar diretamente na tua carteira de investimento, aí eu preciso te convidar para uma aula totalmente gratuita que o Ramiro, meu sócio e fundador aqui do Clube do Valor, vai te dar já na próxima terça-feira às 19 horas para te mostrar as 3 mudanças que você precisa fazer na tua carteira de investimentos para você chegar até a dobrar o teu potencial de retorno sem precisar correr riscos desnecessários. Para você participar é totalmente gratuito, é só clicar no segundo link da descrição do vídeo. Dito tudo isso, me diz o que é que você está achando sobre o Banco Bradesco agora, eu quero ouvir você nos comentários. E se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos, mesmo que você esteja começando do zero, aí eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui, eu vou estar te esperando lá. Até o próximo conteúdo.